queridas alunas e queridos alunos, caros pais encarregados de educação, estamos aqui para mais um Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, vou estar durante algumas semanas com os alunos do terceiro ano. E já sabem que devem ter sempre presente os vossos materiais. Mas antes de começarmos a aula propriamente dita, não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde. Já sabem que estamos a viver uma pandemia, que é preciso ter cuidado. Lavem as mãos sempre com água e sabão, usem as máscaras e também evitem aglomerações. Agora sim, meninas e meninos, vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de língua portuguesa. Pois é, vamos fazer uma viagem pelo mundo das letras. E agora vou ler um texto e espero que fiquem atentos ali, porque depois vou fazer perguntas para ver quem é que estava com atenção. A formiga e o pombo. Era uma vez uma formiga que estava com sede e, assim, caminhou até a margem de um lago beber água. Porém, devido ao bater constante da água que ele bebia na margem, ela acabou por cair dentro do lago. A formiga ficou aflita e pediu a um pombo que por ali passava naquele instante: "Oh, senhor pombo, salve-me desta situação." O pombo, sem dizer nada, pegou num pedaço de pau e tirou a formiga da água. Alguns dias depois, um caçador foi para a mata. Quando ele viu o pombo pousado num ramo de árvore, apontou a arma na sua direção. E a formiga, que caminhava pela mata naquele momento, subiu, sem hesitar, pelas calças do caçador, fazendo-o erar a pontaria. E o pombo, percebendo que era perseguido, fugiu. E então, compreenderam o texto? Muito bem. É uma história, não é? Pois é. E quem é que participa nesta história? A história fala-nos de quem? Ah, muito bem, da formiga e do pombo. Mas onde é que estava a formiga, afinal? Muito bem, estava à beira de um lago. E agora, antes de prosseguirmos mais, convido-vos a ler o texto. Vou-vos dar 3 minutinhos para lerem o texto. Vamos lá!
Gostaram? Leram? Muito bem. Agora sim, eu vou fazer algumas perguntas para ver se de facto toda a gente leu o texto. E, como eu estava a dizer, a formiga estava à beira do lago, não é? O que é que a formiga foi lá fazer? Foi passear? Ah, muito bem, Kimani! A formiga foi beber água, pois estava com sede, não é? Muito bem, mas a água estava com força, havia correnteza. E ela conseguiu beber de facto. Mas o que é que aconteceu depois? Ah, muito bem, Amândia. A formiga não se escapou da correnteza. Começou a ser levada pela água. E quem é que ajudou a formiga, afinal? Como é que ele conseguiu? Ela conseguiu sair do lago? Muito bem, com a ajuda de um amigo, que mais tarde, claro, não eram amigos assim, a primeiro instante, mas depois vão ficar amigos. De quem é que estou a falar? Muito bem, do pombo, que conseguiu ajudar a formiga. E a formiga, de facto, ficou grata pela ajuda. E agora? O pombo despediu-se da formiga. E, uns dias depois, o que é que aconteceu? A formiga estava no mesmo lugar e o pombo também. Mas havia uma outra pessoa. De que pessoa se trata? Muito bem, do caçador. O que é que o caçador foi lá fazer? Claro, foi caçar animais. E neste caso, o pombo. E conseguiu? Não, claro, a formiga deu uma ajudazinha. O que é que a formiga fez? A formiga, que estava grata ao pombo, que lhe tinha ajudado no dia anterior, também ajudou o pombo. O que é que ele fez? Subiu pelas calças do caçador. Assim, o homem ia sentir-se desequilibrado e não, muito bem, não conseguiu atingir o pombo. Claro, e assim a formiga também cumpriu com as suas obrigações. Neste caso, não é obrigado, como é que eu diria, retribuirmos a mesma moeda, mas nós devemos ser gratos, tá bem? Quando uma pessoa nos faz bem, também devemos retribuir com a bondade. E assim é que as coisas funcionam no nosso meio. E gostaram? Muito bem, isso é que importa. Agora, vamos continuar, não é, com mais atividades dentro deste texto. Vamos lá? Este texto é uma história, não é? Pois bem, por ser uma história, damos a esse texto o nome de texto narrativo. O que é um texto narrativo? É aquele texto que conta histórias. E vamos ler melhor aqui na definição do que é um texto narrativo. Vamos lá? Texto narrativo é um tipo de texto que conta ou narra uma história através de sequência de acontecimentos num determinado tempo e espaço. Conta histórias reais ou imaginários que aconteceu com as personagens. Entenderam, meninos? Então, quer dizer que um texto narrativo conta, narra a história ou acontecimentos. E sempre nas histórias e nos acontecimentos temos a presença de personagens, não é? As pessoas que participam, o lugar, o espaço onde tudo acontece, o tempo, que é o momento em que tudo acontece, e temos outros elementos que fazem parte do texto narrativo. Então, para contar uma história, há um conjunto de elementos importantes para podermos construir uma história de facto que dá gosto, não é? Então, vamos lá ver os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa. Temos primeiro o narrador.
Mas afinal, quem é o narrador? Narrador é a pessoa que conta, é a pessoa que narra. Está bem? Aquele que conta a história. É muito importante. Ele pode participar, mas também pode não participar na história. É muito importante saberem disso. E vamos ver um outro elemento do texto narrativo. Personagens. Personagens são os elementos que dão vida ao texto. Aqueles que participam no texto, que movimentam no texto, ou seja, que se movimentam no texto. É muito importante porque um texto narrativo sem personagens não tem vida. É preciso haver personagens para que as coisas de facto aconteçam. Vamos ver mais um elemento? Ação. Ação. Muitas vezes ouvimos a palavra ação. Ação é o acontecimento, é o desenrolar, é tudo aquilo que vai acontecer com as personagens. Está bem? E vamos ver mais elementos? Espaço. O espaço é o lugar onde tudo acontece. Às vezes aparecem vários espaços, não é? Espaços podem ser diferentes, meninos. Uma história pode começar num lugar e terminar noutro. Isso é muito importante. Também tem a ver com a imaginação do narrador. E vamos lá ver o tempo. Quando falamos do tempo, dentro de uma narrativa, estamos a falar do momento em que tudo acontece. Meninos? Todos esses elementos são ingredientes para termos um bom texto narrativo, para, de facto, contarmos e escrevermos belas histórias. E vamos continuar a descobrir mais coisas sobre o texto narrativo. O texto narrativo também, e muitos outros textos, estão divididos em partes. Sabias? E vamos ver agora as partes que compõem um texto narrativo. E quais são as partes que compõem um texto narrativo? Temos aqui a introdução. O que é a introdução? É aquela parte, aquela primeira parte em que nós fazemos a apresentação de personagens, de espaço, não é? Tudo. Apresentamos tudo aquilo que acontece e que depois vai desenrolar posteriormente, na parte seguinte. E qual é a parte seguinte? O desenvolvimento. Aqui, as personagens terão de ter uma ação assim mais dinâmica, não é? Têm que fazer coisas, não é? E vamos ver o que é que acontece, o que é que o fulano faz, o que é que o Bertolano faz, não é? Então, vai desenvolvendo a história em si, está bem? É um momento de agitação. E agora vamos ver mais uma parte. O clímax. Quando eu falo de clímax, eu estou a referir ao momento mais importante da história, que é o momento chave, onde a personagem, ou o herói, neste caso, pode decidir, tomar a decisão que vai, no final, dar um desfecho, que pode ser um desfecho feliz ou triste. Então, é um momento de tensão das personagens. E vamos ver mais uma parte, a conclusão. A conclusão é o desfecho em si. Aqui vamos ver o destino de cada uma das personagens. E entenderam, meninos? É interessante sabermos coisas sobre texto narrativo, não é? Pois bem, e vamos continuar para descobrir mais coisas de uma forma mais esmiuçada sobre texto narrativo. Então, na introdução, como eu já tinha dito, reparem, é o começo da história onde se apresenta quem, quando e onde. Não é? Então, nessa parte, fazemos a apresentação das personagens, do espaço e do tempo. Estão a ver? Quem tem a ver com os personagens que participam na narração. Por exemplo, neste caso, o nosso texto, quem é que participa? A formiga e o pombo. Estão a ver? A seguir temos quando, também, que vem na primeira parte da introdução, refere-se ao tempo ou o momento em que decorre a ação. Estão a ver? E qual é o tempo, o momento em que decorre a ação da história que acabamos de ler?
Então vamos ver, a formiga e o pombo passa-se durante o dia, não é? E a seguir, onde? Trata-se do espaço, do lugar onde tudo acontece. Vamos ver o exemplo. No texto A Formiga e o Pombo, a ação decorre na mata, na margem do rio. Entenderam, menino? Que essa parte de introdução é muito importante, porque é a primeira parte, vamos ter que entrar com força, fazer a apresentação da personagem, do espaço e do tempo. Vamos ver o desenvolvimento. No desenvolvimento, ou aliás, o desenvolvimento é a parte em que se põe o foco nas ações das personagens e se desenvolve a história. Como eu já disse antes, aqui as personagens têm que movimentar-se. Cada um puxa a brasa a sua sardinha. Há uma grande movimentação. Pois, e vamos ver agora, mais à frente, um exemplo. A formiga, com muita sede, foi à procura de água e caiu no lago. Pediu ajuda e foi salva pelo pombo. Estão a ver? A formiga não estava parada, estava a fazer alguma coisa e o pombo entrou em ação logo de seguida. E vamos ver mais, clímax que eu já acabei de dizer agora, que é o ponto alto que leva a um desfecho feliz, não é? Ou triste, é o momento da decisão do narrador. Aliás, se o narrador for participante ou das personagens. O momento mais emocionante da história. E vamos ver a parte da conclusão. O que é que nos diz a conclusão? Desfecho final que pode ser alegre, triste, cômico ou trágico. Tem a ver com o como é que a história termina. E vamos ver um exemplo. Subiu pelas calças do caçador, fazendo errar a pontaria. Estão a ver o desfecho? E assim o pombo foi salvo. E viram como é interessante sabermos coisas sobre o texto narrativo. E agora sim, penso eu que estão preparados para escreverem um texto narrativo. Não acham? Já conhecem os elementos, já conhecem as partes que compõem o texto narrativo. Então, agora, mãos à obra. Vamos aos exercícios, meninos. Preparados, então? Então, vamos ao exercício. Vou aqui ler e vocês vão executar lá em casa. Prestem atenção. Observem as figuras. Enumerem-nas de 1 a 3, de acordo com a ordem dos acontecimentos no texto. Estão a reparar? As figuras têm a ver com a história que acabamos de ler. Vocês terão de ordenar de forma a acompanhar a história que acabamos de ouvir. Então vamos lá, meninos. Comecem.
conseguiram ordenar a história? Ah, vamos lá ver se de facto conseguiram. Então, qual é a imagem que marca o início da história? Muito bem! Ali a formiga está aflita a pedir ajuda ao pombo. E a seguir, o que é que aconteceu? Exatamente! O pombo procurou um raminho e ajudou a formiga. E a seguir, muito bem, apareceu um caçador que queria matar o pombo, mas não conseguiu, porque a formiga estava atenta para ajudar o amigo. Parabéns! Conseguiram! Estou muito contente porque já vi que, de facto, entenderam a história. E agora, meninos, vamos ao trabalho de casa. Claro que a professora quer que toda a gente pratique em casa, ou pratique em casa. Tá bem? Vou-vos dar uma história que é a mesma história. Terão de continuar. E vamos ver lá o que é que vocês terão de fazer em casa. Vejam. Passado algum tempo, o pombo e a formiga voltaram a encontrar-se na mata. Imagina e escreva a conversa que tiveram um com o outro. Dá para imaginar, depois de toda a aflição, vocês terão de ser criativos e promover o encontro entre a formiga e o pombo, para ver o que é que os dois terão para conversar sobre tudo aquilo que se passou. Está bem? Está certo? E depois não se esqueçam de mostrar aos vossos professores. Meninas e meninos, o que é que nós vimos hoje na aula de língua portuguesa? Estão a lembrar? Exatamente! Falamos do texto narrativo. Vimos os elementos de uma narrativa. Vocês descobriram muitas coisas interessantes. E já sabem, devem pôr em prática. Agora, já sabem escrever um texto narrativo. Já conhecem as partes que compõem um texto narrativo. Pratiquem em casa, escrevam as histórias, escrevam coisas que acontecem nas vossas ruas, nas vossas zonas onde moram. Está certo? E, claro, tudo que é bom termina. E já estamos praticamente no final da nossa aula. Por isso, eu despeço de todos. Até a próxima aula. Fiquem em casa, estudem muito e pratiquem. Adeus!